amados irmãos, com muita alegria estamos de volta aqui pelo canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco e queremos saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer nossa satisfação de tê-los conosco nessa obra que certamente está alcançando muitas pessoas em todo o Brasil. Estamos então no segundo trimestre de 2020 estudando a lição que tem como tema central nesse segundo trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos então estudando de forma expositiva a carta de Paulo aos Efésios, dentre as 13 epístolas que Paulo escreveu. Estamos concentrando o nosso estudo nesta carta tão gloriosa, uma carta que tem nos trazido grande crescimento espiritual. E hoje chegamos à lição número 8, que tem como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Portanto, fique conosco e vamos desfrutar de muito aprendizado baseado neste tão glorioso livro que foi escrito por São Paulo aos irmãos ali de Éfeso. Permaneça conosco e não se esqueça, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para que o nosso canal possa alcançar muitas outras vidas com a palavra do Evangelho e com a educação cristã. Sendo assim, meus amados e queridos irmãos, nós estamos estudando, como já disse anteriormente, hoje a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estamos nesse processo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E interessante, meus amados irmãos, que as últimas 4 lições, incluindo a lição de número 8, todas elas foram baseadas no capítulo 2 de Efésios. Nós estudamos na lição 5, por exemplo, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Na lição 6, a condição dos gentios sem Deus. E na lição 7, Cristo, a nossa reconciliação com Deus. E agora, na lição 8, chegamos no edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todas essas lições dentro do capítulo número 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Portanto, meus amados irmãos, sem dúvida alguma, é um estudo expositivo desta carta. Ao final desse trimestre, certamente nós estaremos sabendo detalhes, as nuances, as características gerais e, sobretudo, a doutrina exposta pelo apóstolo Paulo nessa tão gloriosa carta. Hoje, nós estamos na leitura bíblica em classe, nós encontramos exatamente isso, Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, e também Mateus capítulo 7, os versículos 24 até o 27. Nós iremos ler apenas o texto de Efésios para corroborar com aquilo que nós estamos querendo expor aos irmãos nessa ocasião. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, no caso Paulo falando aos gentios, sois também, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nossa lição vai concentrar os seus comentários dentro desse texto. Para ilustrar, meus amados irmãos, a identidade, a posição e a missão da igreja, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, ele apresenta várias metáforas. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, Paulo faz a analogia da cidadania. Diz que agora os irmãos são cidadãos, na parte A deste versículo 19. Na parte B, Paulo agora mostra um relacionamento mais íntimo, ou seja, os gentios agora não são apenas cidadãos ou concidadãos, juntamente com os judeus, por ocasião da instituição da igreja por Jesus Cristo. Mas agora no versículo 19 do capítulo 2, a parte B diz assim, que eles também são da família. Perceba como o nível de intimidade vai se intensificando na teologia paulina. Então no 19, na parte A do capítulo 2, versículo 19 de Efésios, Paulo faz a analogia da cidadania. No capítulo 2 e 19 é na parte B da família. E no capítulo 2, dos versículos 20 a 22, Paulo agora mostra a analogia de um edifício que está em processo de construção. Perceba, e esse edifício não é um qualquer edifício, nós vamos aprender hoje que é um edifício que tem uma característica particular, como diz no versículo 22 do capítulo 2, é um edifício que vai ser edificado para a morada de Deus no Altíssimo. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos, essa expressão apresentada pelo apóstolo São Paulo. Nesta lição, a igreja é comparada a pedras de um edifício,
que tem Jesus Cristo como a pedra angular e a mensagem dos apóstolos do Novo e profetas do Novo Testamento como fundamento desse templo santo do Senhor. Então, percebam como essa teologia paulina vai se intensificando, vai trazendo tantas revelações que nós vamos assim mergulhando nas maravilhas apresentadas pelo apóstolo Paulo nessa epístola. Nessa lição, no primeiro tópico, o comentarista pastor Douglas Batista dividiu no seguinte subtópico. Tópico 1, o edifício espiritual, e dividiu em 3 subtópicos. O santuário judeu, onde ele vai apresentar um pouco sobre a história desse santuário. O santuário cristão, ou seja, essa nova perspectiva de santuário apresentada pelo apóstolo São Paulo. E a pedra angular. Nós vamos ver um pouco sobre o que seria essa pedra angular. E nesse primeiro tópico, nós temos um objetivo geral, que é explicar que no Antigo Testamento, Deus se revelou no tabernáculo e também no templo, o templo judeu, mas que no Novo Testamento, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Por isso que o tema geral vai falar sobre isso. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Meus amados irmãos, nós percebemos em toda a carta do apóstolo São Paulo a apresentação da Trindade, né? Nós vamos ver isso no transcorrer da nossa lição. Primeiro tópico apresentado pela nossa lição: um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. Nós entendemos, irmãos, todo estudante bíblico, ele conhece um pouco a respeito da história do Antigo Testamento, quando os judeus tinham e construíram especialmente o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, Salomão filho de Davi, foi quem edificou um templo para que dentro daquele templo fossem feitos todos os serviços de cultos da comunidade judaica. Esse templo foi edificado no ano 950 a.C., portanto quase 1000 anos antes de Cristo. Salomão realizou um desejo que foi do seu pai. Davi desejou construir o templo, mas não conseguiu, e Salomão construiu esse templo, que era um dos templos mais formidáveis da história antiga. Só que esse templo foi destruído, esse templo judeu, onde os judeus reuniam-se, tinham os sacerdotes, os levitas, né, aqueles turnos, vários turnos de sacerdotes, onde eram oferecidos os sacrifícios, onde estava a Arca da Aliança. Ou seja, aquele lugar ali era um lugar de extrema comunhão com Deus, restrito, é verdade, para alguns líderes, especialmente os sacerdotes e o sumo sacerdote. Esse templo então foi destruído por ocasião da invasão dos babilônicos em 586 a.C. Depois, no retorno, você que é estudante da Bíblia pode encontrar isso, no retorno do povo de Deus depois de 70 anos do cativeiro, e um pouco antes ainda, foi reerguido, ou seja, reconstruindo um novo templo, o templo chamado Templo de Zorobabel, em 535 a.C. É interessante que nesse templo, nessa reconstrução, o povo, não havia tanta beleza nesse segundo templo, né? Ou seja, não era um templo tão belo, não era um templo tão fantástico como o templo de Salomão. Mas nesse templo, através da profecia dos profetas Ageu e Zacarias, Deus revela uma coisa gloriosa, que a glória daquela casa, que era uma casa não tão próspera, não tão bela, não tão suntuosa como o templo de Salomão, mas naquela casa, a glória daquela casa seria maior do que a glória da primeira. Mas também, meus amados irmãos, esse segundo templo foi destruído. Nós estamos estudando sobre o processo do santuário judeu. Esse templo também foi destruído. E depois veio o terceiro templo, que na verdade era uma reconstrução, não era nem o terceiro templo, mas era a reconstrução do templo de Zorobabel, que foi o templo de Herodes, né? Que começou a ser construído em 19 antes de Cristo, e foi exatamente nesse templo onde Jesus andou, onde Jesus deu alguns ensinamentos, e foi desse templo que Jesus falou em Marcos capítulo 13 e versículo 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. Jesus profetizou que aquele templo seria destruído, e realmente isso aconteceu no ano 70 da nossa era cristã, quando o general Tito invadiu ali, cercou Jerusalém, destruiu aquele templo, e hoje o que resta do templo judeu, por incrível que pareça, uma mesquita muçulmana chamada de Cúpula da Rocha, conhecida como Mesquita de Omar,
é exatamente ali onde estava o templo dos judeus. Então, meus amados irmãos, esta casa, esse santuário dos judeus, foi esse santuário que foi edificado por Salomão, foi restaurado por Zorobabel, foi também novamente edificado por Herodes, mas que lamentavelmente, em decorrência dos processos de desobediência do povo judeu, esse templo hoje é ocupado por uma mesquita muçulmana. Então, esse era o templo dos judeus. O segundo subtópico, o santuário cristão. Esse santuário cristão é diferente. Por quê? Porque o templo dos judeus, nós vimos aqui na lição ministrada pelo professor Diego, na lição do número 7, que havia uma identidade exclusivista do templo. O templo, ele era, meus amados irmãos, voltado apenas e exclusivamente para os judeus. De maneira que, como disse o nosso amado professor Diego, que haviam espaços reservados aos gentios e em vários locais escrito sobre que quem ultrapassasse o gentio, ou seja, pessoas de outras nações, ultrapassassem aquele espaço, teria pena de morte. Uma linguagem escrita em latim, em grego, dizendo que o gentio que ultrapassasse, ou seja, o não-judeu que ousasse, tivesse a ousadia de entrar no pátio que não representava o seu lugar, eles seriam mortos. Então esse templo era exclusivista, esse templo era etnocêntrico, esse templo era voltado apenas para um povo, mas que quando Jesus veio, ele instituiu uma nova visão de templo. E nós vamos encontrar essa visão aqui nas palavras. O comentarista, o nosso pastor Douglas, ele usa 3 textos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ele usa Atos 7 e 48, e ele usa Atos 17 e 24. E ele diz que desses 3 textos surgiu o conceito de santuário cristão, ou seja, aquele que não é material, mas que é espiritual. Ou seja, meus amados irmãos, desde Salomão, o Salomão que quase 1000 anos antes de Cristo, quando ele fez a apresentação do templo, a consagração do templo, Salomão falou uma coisa extraordinária. Veja só o que Salomão disse em 1 Reis 8 e 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus se não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão já tinha essa consciência de que aquela casa, tão suntuosa, tão gloriosa, com tanta riqueza, ainda assim não poderia comportar a presença do Deus Altíssimo. Estevão também, em Atos capítulo 7, ele vai dizer isso. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta Isaías. A teologia defendida por Estevão é exatamente essa, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo também fala isso quando prega em Atenas, em Atos 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Mas então você pode dizer, professor, se Deus não habita em templos feitos por mão de homem, como é que desde criança eu aprendi que a igreja tal ou a igreja aquela é a casa de Deus? Na verdade, meus amados irmãos, nós somos o santuário de Deus, nós somos a casa de Deus. Com isso, claro, nós não queremos defender a hipótese ou a ideia que corre de forma quase que avassaladora entre a cristandade na atualidade, de que nós não precisamos nos congregar, nos reunir, eu sou a igreja individualmente. Não é essa a ideia, mas que nós, igreja de Cristo, não precisamos de um único local para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, é dessa ideia, definida por Salomão, ratificada por Estevão e especialmente vamos dizer assim, sistematizada por Paulo, que nasce a ideia de templo cristão, ou seja, não material, mas sim espiritual. Algo interessante, meus amados irmãos, é que tanto na mensagem de Estevão, quanto na mensagem do apóstolo São Paulo, Estevão em Atos capítulo 7, versículo 48, e Paulo em Atos 17 e 24, a primeira vez que o apóstolo Paulo, ainda não convertido à fé cristã, falou sobre, ouviu, melhor dizendo, sobre que havia um templo espiritual, foi através da mensagem de Estevão. E mais à frente, já convertido, Paulo usa também o mesmo argumento de que o Altíssimo não mora ou não habita em templos feitos por mão de homem. Então nós entendemos que certamente Paulo foi flechado por aquela mensagem de Estevão e mais tarde defendeu a mesma fé ou o mesmo pensamento
de um templo espiritual. A apologia de Estevão é dividida em dois aspectos, ou seja, Deus não habita restritamente ou localmente em um templo material, e também que a nação judaica sempre havia sido rebelde à voz de Deus. Estevão levanta essa ideia de que realmente algo diferente precisava acontecer, algo que a nação judaica ainda não conhecia. Então, o argumento de Estevão vai na direção de que Deus não está preso a templos físicos. Notem como Estevão usa o termo Altíssimo para se referir a Deus. O Altíssimo, ou seja, enfatiza a transcendência de Deus. O Altíssimo não pode habitar em um local restrito, um lugar físico. Tem que haver um culto transcendente, um culto diferenciado, um culto espiritual. E era isso que os judeus não queriam, especialmente o sinédrio, os sacerdotes, os sumos sacerdotes que viviam dos sacrifícios, viviam das vendas, como Jesus mesmo entrou no templo e derrubou mesas, porque tinham transformado o templo físico em uma casa de ladrões. Então os judeus, e especialmente os líderes, não aceitavam essa ideia de templo espiritual, porque isso ia na contramão de que não fosse necessário um templo físico para a adoração. Com isso, Pedro mostra que agora existe um templo cristão. Paulo organiza essa doutrina, sistematiza essa doutrina e mostra também que esse edifício cristão tem uma pedra principal. Ou seja, quem é essa pedra principal? Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, ou a principal pedra de esquina. Essa pedra, meus amados irmãos, na forma de construção antiga, na arquitetura antiga, era uma pedra que ela ficava... Há duas impressões sobre essa pedra. Uma delas era que era aquela pedra colocada no alto do edifício como coroa e sinal de que o edifício estava completo. Colocava-se aquela pedra em um arco e dizia a construção foi concluída. Esse termo acrogoniaios representa exatamente isso, uma pedra de acabamento. Há essa interpretação, mas nós somos adeptos a uma outra interpretação, não de uma pedra colocada apenas para dizer que a obra foi concluída, mas a pedra de esquina que era colocada no alicerce. E essa pedra, ela tinha a função de ligar, olha como é impressionante, ela dava sustentação ali no alicerce, ela dava sustentação à parede e ela também unia uma parede com a outra. Então essa expressão utilizada no Novo Testamento, acrogoniaios, nós defendemos essa ideia de que seja a pedra do alicerce, ou seja, quando o texto bíblico diz que Jesus Cristo é a pedra principal, está apontando que nele, e somente ele, é onde a igreja está fundamentada, firme. Né? Interessante que nessa colocação da pedra do alicerce, nós podemos ver que as paredes são unidas, ou seja, Jesus Cristo, além de dar sustentação, ele dá unidade a esse edifício. Portanto, Jesus Cristo é aquela pedra que mantém firme o edifício, dá segurança às paredes e, ao mesmo tempo, une-as uma às outras. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos, é esta doutrina. Portanto, nós, nesse primeiro tópico, estudamos que em Cristo um novo conceito de santuário é construído e os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Com isso, meus queridos, chegamos ao segundo tópico de nossa lição. Nós estudamos no primeiro sobre especialmente a introdução da ideia de santuário cristão e agora chegamos ao segundo tópico, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse tópico também é dividido em 3 subtópicos: o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Com isso, nós queremos alcançar a ideia de que e apresentar que o fundamento da igreja está na doutrina pregada pelos apóstolos e pelos profetas do Novo Testamento. Nós vamos, meus amados irmãos, ver que a igreja, esse novo edifício, está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de acordo com Efésios capítulo 2 e versículo 20. O termo apóstolo, nós vamos encontrar especialmente 2 aspectos: a questão de quem eram esses apóstolos e de quem eram esses profetas e que doutrina ou ensino eram esses que eles ministravam. O termo apóstolo vem do grego, cujo significado mais comum é simplesmente delegado, alguém que foi enviado, um mensageiro,
num sentido religioso, porque era uma palavra comum entre os gregos, mas foi recepcionada pela fé cristã para designar os que foram apresentados ou levantados por Jesus Cristo para o estabelecimento da igreja cristã. Mas era uma palavra recorrente na cultura grega. A forma verbal desse termo era aplicado, por exemplo, quando se enviava um navio, quando se enviava uma expedição naval, ou até mesmo um comandante, uma pessoa, essa pessoa enviada ou levantada com uma determinada missão, era chamada de apóstolos, e até objetos, interessante, né? Expedições, elas eram chamadas ou denominadas de apóstolos. Só que quando foi incorporada para a fé cristã, essa palavra passou a designar agora a ideia de uma pessoa levantada por Cristo para a expansão do Evangelho entre as pessoas. Então, era essa a ideia. No uso mais comum no Novo Testamento é a designação dos 12 apóstolos, ou seja, os primeiros missionários da igreja cristã, que de uma maneira especial trouxeram essa mensagem, trabalharam como operadores de milagres e também doutores poderosos nas Escrituras, não com uma revelação humana, mas com um esclarecimento, uma iluminação divina, né? E essa palavra direcionada no Novo Testamento foi usada pela primeira vez em Mateus capítulo 10 e versículo 2, quando diz: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, e ali aparece a primeira relação. No Novo Testamento existem 4 relações de apóstolos, uma em Mateus capítulo 10, versículos 2 até o 4, Lucas capítulo 6, versículo 14, Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19 e também Atos capítulo 1 e versículo 13. São as 4 relações dos apóstolos neotestamentários, inclusive que em Atos 1 e 13 já é uma relação sem Judas, que foi aquele que chegou a trair Jesus Cristo. Sendo assim, meus amados irmãos, nós temos esse conceito. E quais eram as qualificações? Quem eram esses apóstolos? O que eles deveriam apresentar? Nós vimos que Jesus foi quem levantou o colégio apostólico. E nós encontramos, meus amados irmãos, que quando, nessa última citação de Atos 1 e 13, quando Judas, que era um dos apóstolos, traiu Jesus Cristo, e quando Jesus ressuscitou, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos apóstolos se reuniram em Jerusalém para que houvesse uma substituição. E aí nós podemos perceber, meus amados irmãos, que ali em Atos capítulo 1, versículo 16 a 26, nós encontramos uma primeira referência a quem seria o substituto de Judas, quais seriam as qualificações ou os critérios para que esse pudesse ser admitido no colégio apostólico. E veja o que diz Atos capítulo 1, os versículos 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Portanto, meus amados, nesse sentido estrito, quanto à sua natureza, esse ofício apostólico jamais será transferido. Ou seja, não se pode ter apóstolos nessas características apresentadas pelo escritor Lucas em Atos capítulo 1, os versículos 16 a 26, porque esses eram apóstolos diferenciados, aqueles que iam lançar o fundamento da pregação do Evangelho, que se tornou Escrituras. Nesse aspecto, nós não aceitamos. A Bíblia demonstra que não há possibilidade de sucessão apostólica. Nós encontramos pessoas aí que se intitulam sucessores de Pedro ou sucessores apostólicos, mas é impossível que alguém possa suceder os apóstolos nesse sentido. Agora, no sentido secundário, na palavra que significa enviado, alguém que foi enviado a uma obra. Por exemplo, hoje é muito comum relacionar a palavra apóstolos a um missionário, que é aquele que chega em um novo ambiente, chega em um novo espaço, começa a ganhar pessoas para Cristo, estabelece a igreja naquele local. Então, nesse sentido geral, genérico, é incompreensível que essa pessoa possa ter esse título não como símbolo ministerial, né? Mas apenas como um título de quem foi enviado por Deus. Ou seja, alguém que foi enviado para cumprir serviços especiais de grande importância na igreja. Bom, pois bem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2 e 20. E que doutrina é essa? Né?
que a Bíblia mostra que é importante que seja esse fundamento. Que doutrina é essa? O fundamento dos apóstolos fala da teologia da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Isso refere-se à doutrina apostólica, a verdade recebida e proclamada pelos apóstolos. A pedra sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro, nem qualquer outra liderança. Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. Então a Bíblia mostra que nós estamos edificados sobre o fundamento. E parece haver um contrassenso. Ora, se em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz que não pode haver outro fundamento, como agora em Efésios 2:20 está escrito que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. É claro, meus amados irmãos, que não há contradição na Bíblia. É importante ver que quando Paulo fala que não há outro fundamento, ele está falando ali de um aspecto que os demais apóstolos e a igreja, de uma forma geral, eles foram construídos acima de um fundamento que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento e toda a igreja foi edificada sobre ele. Aqui quando Paulo escreve aos Efésios que diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, esse fundamento é a doutrina apostólica, é a palavra apostólica, ou seja, aquilo que os apóstolos pregaram. Nós temos Cristo a pedra principal, nós temos toda a fundamentação apostólica. Por exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, quando nós lemos as cartas de João, quando nós lemos as cartas de Pedro, quando nós lemos todo esse aparato bíblico, tudo isso é a fundamentação da igreja. Essa é a fundamentação da igreja. Não é uma nova filosofia, não é um novo evangelho, não é uma nova teoria, não são os ensinos rabínicos, não eram, por exemplo, como os escribas e fariseus que tinham essa prerrogativa na antiga aliança. Não, hoje os apóstolos de Cristo têm essa prerrogativa, ou seja, toda a igreja, se quiser manter-se como igreja, precisa manter-se sobre esse edifício que tem os apóstolos e a doutrina apostólica como fundamento. A igreja, portanto, meus amados irmãos, espiritual é essa, o que contrariava a ideia de templo para o povo judaico. E o testemunho, o fundamento dos apóstolos, ou seja, apóstolos e profetas, o testemunho dos profetas. Percebam que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que profetas são esses? Também há controvérsia sobre o que essa palavra profeta possa significar. Alguns entendem que essa palavra refere-se aos profetas do Antigo Testamento, outros já dizem que não, que esses profetas são os profetas do Novo Testamento, e ainda uma linha de compreensão que dizem que tanto os do Antigo quanto o do Novo Testamento é onde está fundamentada essa igreja. Só que, meus amados irmãos, pela ordem que aparece em alguns textos do Novo Testamento, isso leva-nos a acreditar que esses profetas não são os profetas do Antigo Testamento, que, claro, tinham uma certa compreensão limitada a respeito da igreja. O profeta Isaías, o grande profeta messiânico, profetizou várias vezes, e outros profetas falaram sobre um povo que se levantaria, mas pela colocação das palavras nos textos neotestamentários, nós podemos entender que esses profetas são os profetas do Novo Testamento. Por exemplo, Efésios 3 e 5 vai mostrar uma relação que mostra apóstolos e profetas. Efésios 4 e 11 também mostra essa relação, apóstolos e profetas. E também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e assim sucessivamente. Então, por essa ordem de primeiro apóstolos e depois profetas, nós então entendemos que esses profetas são os profetas que profetizaram a palavra, que expuseram a palavra, os fundamentos da fé cristã para que a igreja pudesse ser edificada sobre ela. Sendo assim, nós chegamos à síntese desse tópico segundo, que é: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos neotestamentários. Com isso, meus amados irmãos, chegamos então ao nosso terceiro tópico, que traz-nos o seguinte título: edificados para a morada de Deus. E os 3 pontos edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada no Altíssimo. E com esse tópico nós temos o objetivo de refletir que nós somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Voltamos ao texto de Efésios capítulo 2, versículo 21.
no qual todo edifício, que edifício é esse edifício espiritual, esse edifício não físico, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Interessante, meus amados irmãos, que o primeiro subtópico, edifício bem ajustado, esse termo no original dá a ideia de um processo e de um progresso contínuo de desenvolvimento. Ou seja, existe um ajuste, existe cooperação. Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim: e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, no texto de Colossenses, que é aquela carta irmã da carta aos Efésios, a metáfora lá usada é corpo, enquanto que aqui a metáfora é de um edifício, mas tanto em Colossenses quanto em Efésios, nós encontramos esse princípio básico. Que princípio é esse? As várias partes precisam trabalhar em harmonia, em cooperação, para que haja crescimento, tanto do corpo, na metáfora usada em Colossenses, quanto também no edifício, ou seja, nesse templo espiritual cristão, expressa por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 21. Sendo assim, meus amados irmãos, não há restrição, todos precisam estar igualmente. Por quê? Essa ligadura é interessante, que nós voltamos à ideia lá da pedra, ou seja, a pedra não só dava sustentação, não só dava firmeza à pedra angular, mas também unia uma parede com a outra. Percebam que toda a carta de Paulo aos Efésios está baseada nesse princípio, de que agora não há judeus, não há gregos, mas que em Cristo nós estamos unidos. Ou seja, se verdadeiramente nós temos Cristo como uma pedra angular, não há motivo para desavença, ou seja, existe harmonia e esse templo vai crescendo. Percebam que para que haja crescimento é necessário que haja harmonia. Efésios 2:21 nós reiteramos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Pedro nos chama, meus amados irmãos, e nos fala na primeira de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, ele nos chama de pedras vivas. É impressionante essa expressão pedras vivas, que eram pedras que passavam por um processo de alvenaria para que elas pudessem se ajustar uma à outra. Glória a Jesus! É por isso que nós precisamos estar na igreja, não só na igreja física, espiritual, mas na nossa igreja local, porque é nesse processo de união que nós vamos ali se ajustando uns aos outros. Não podemos viver isolados, meus amados irmãos. Nós somos pedras vivas. E o interessante, um conceito muito interessante de pedras vivas, é aquela pedra que serve de apoio para outra pedra. Ou seja, ela sente a pressão da outra para que a outra possa crescer. Ou seja, eu sou uma pedra para que a outra venha e se apoie por cima de mim e o templo vai crescendo. Então não existe exclusivismo, não existe orgulho, não. São pedras vivas que cooperam juntamente para que esse edifício cresça para a glória do nome de Jesus Cristo. Então Pedro mostra e diz que nós somos essas pedras vivas. E essas pedras vivas, ou seja, este edifício ajustado, ele cresce. Ou seja, o crescimento depende muito desse ajuste. E o ajuste é exatamente baseado na doutrina dos apóstolos, é baseado em toda a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos viver. É interessante que a expressão usada por Paulo, uns aos outros, é uma das expressões mais usadas na teologia paulina. Ou seja, Paulo não admite a ideia de isolamento, perdoando uns aos outros, amando-vos uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Ou seja, na teologia dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, há essa necessidade de interação. Então a ideia de eu sou a igreja e fico isolado, não é bíblica. A doutrina dos apóstolos exorta essa comparação, ou seja, essa unidade, essa comunhão da igreja. O termo comunhão vem de koinonia, ou seja, estar juntos e ter tudo em comum. Muito bem, meus amados irmãos, é interessante que essa expressão também é templo santo do Senhor. Como é, glória, esse edifício que tem Cristo como fundamento, que tem como pedra principal, que tem a doutrina dos apóstolos como fundamento, ele cresce se estiver bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, ou seja, templo dedicado ao Senhor, templo para uso do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse templo tem firmeza, cresce
Porque ele tem uma pedra principal, ele tem uma fundamentação sólida e assim, por isso que Cristo falou, né, lá em Mateus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. Concluindo, meus amados irmãos, o último subtópico, esse templo que cresce, é um templo que é ajustado, é um edifício ajustado, é um templo que cresce, e cresce para quê? É um templo que cresce para a morada de Deus no Altíssimo. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Esse templo é uma coisa muito gloriosa, a teologia paulina vai trazendo-nos essas revelações, porque morada de Deus no Antigo Testamento era exatamente o templo físico dos judeus. De maneira que nós já aprendemos em vários momentos que era uma coisa muito exclusivista, mas agora, veja o que Paulo diz em Efésios 2 e 22, no qual também vós, juntamente, ou seja, existe essa parceria. Quem é vós que Paulo está dizendo? Os gentios, os efésios, que não tinham esse direito, mas que agora têm, por Cristo Jesus. Vós, juntamente, ou seja, essa pedra uniu judeus e gentios. Ela edificou um novo conceito de templo. E agora, que coisa gloriosa! Esse templo, formado por judeus e gentios, agora é morada de Deus no Altíssimo. Olha que coisa interessante. Se dermos oportunidades ao Espírito Santo, ele poderá modelar a habitação de Deus. Homens sem salvação podem até edificar torres de Babel, pirâmides do Egito, arranha-céus, etc. Mas nenhum deles pode e tem a competência de edificar a igreja, porque essa é a prerrogativa da divindade. Sendo assim, meus amados irmãos, fica claro, Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Portanto, meu querido e amado irmão, podemos concluir com essa frase: nós podemos ser verdadeiros templos de Deus, edificados por Deus e habitados por Deus. Ou melhor, um templo de Deus Pai, edificado por Jesus Cristo e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Que verdades gloriosas! E nisso diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça, seja inscrito, compartilhe essa mensagem para todos os outros. Deixe o seu comentário, nos ajude a trazer melhor essa exposição da palavra de Deus. E até a próxima aula, em nome de Jesus.